Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem está falando é Sandra Nascimento, aqui justamente do nosso podcast Conexões, do portal do site Café com Informação. Hoje eu estou sozinha aqui na bancada e estou com a querida doutora Daniela Bezerra, que é especialista, é epileptologista. Se eu estiver falando errado, pode me corrigir. E o tema de hoje envolve algo que é sagrado, alimentação. Através da alimentação vem todo o princípio básico de saúde do ser humano. Saber se alimentar é algo valioso. O que a gente leva à boca, principalmente quando faz uso de medicamentos tão fortes quanto os de uso de controle de crise de epilepsia. Então, aqui eu vou estar dando as boas-vindas à doutora Daniela e, claro, fala um pouquinho aqui para a gente, explica um pouco de toda essa situação, porque a dieta cetogênica, gente, eu costumo dizer que eu sou dinossauro. Na minha época não tinha isso, não. Eu nasci em 70 e já terminamos por aqui, porque não vamos falar de idade. Mas é tão interessante ver o quanto a medicina evoluiu e a questão do bem-estar não ficar apenas, qualidade de vida, bem-estar não ficar apenas sob a responsabilidade total do neurologista, porque é uma andorinha, ele é o principal, mas é uma cadeia, né? Não adianta a gente estar fazendo tratamento, indo no neurologista se não tem o remédio na farmácia. Não adianta estar indo no neurologista se está comendo medicamento que está desativando o princípio ativo do medicamento. Então, é tudo uma cadeia, principalmente saúde mental e outras coisas que vocês sempre acompanham aqui no podcast. Então, doutora Daniela, seja bem-vinda e, por favor, vamos conversar sobre dieta cetogênica. Boa noite a todos, ou melhor, como vocês queiram. Meu nome é Daniela, como a Alessandra me apresentou. Alessandra, eu acho interessante a gente pontuar, eu sou pediatra de formação, depois eu fiz neuropediatria e depois eu fiz a especialidade em epilepsia, que não existe, não é uma especialidade médica, não tem RQE para especialista em epilepsia, mas a gente faz, todos nós fazemos uma pós-graduação para fazer epileptologia, que a gente chama, né? E tá perfeito isso que você falou. Eu gosto de pontuar que eu sou pediatra, porque o pediatra, ele se envolve muito com a alimentação, né? A formação da gente dentro do dia a dia da criança, na puericultura, que é uma assistência integral que a gente faz à criança e ao adolescente. A alimentação é a base de todas as chaves para comportamento, para aspectos psicoemocionais. Então, a alimentação ela é muito importante, tanto é que existe aquele jargão que a gente é o que a gente come, né? Então, acho que é muito legal a gente falar sobre epilepsia, alimentação, principalmente a terapia cetogênica ou a dieta cetogênica, né? Então, eu tô aqui para falar o que você quiser me perguntar, estou à disposição e vamos lá. Bom, eu confesso que eu tenho pouco conhecimento sobre a dieta cetogênica. Até onde eu acompanhei é a restrição de farinhas, né? Para facilitar a digestão, não sobrecarregar o intestino, que garante a melhor absorção do medicamento. Por favor, mais uma vez, me corrija se eu estiver errada. É, é muito interessante a gente observar a evolução da medicina. Eu digo isso na altura dos meus 51 anos, e foi com 8 que eu tive o diagnóstico, porque de lá para cá eu vi muita coisa mudar. Primeiro, a questão própria da participação do psicólogo. Minha mãe dizia, não, bom, havia muita resistência na minha infância para o tratamento com psicólogo. E hoje eu vejo, já está bem incorporado de falar sobre as emoções. E, claro, emoção bem tratada é menos um tarja preta da psiquiatria lá na frente. Porque emoção, quando não é bem tratada, se transformam em doenças psiquiátricas. Ansiedade generalizada, a total busca pela validação a todo tempo. E está advindo essa questão que não é nova da alimentação. Isso, para mim, é muito interessante.
de que modo a alimentação ela vai ser positiva no tratamento da epilepsia. E já aproveitando, vou engajar algo pessoal. Por muito tempo eu tive uma intolerância a leite muito forte e eu observava que era de um dos medicamentos anticrise. Só que sempre tive a resposta que algo que não tinha nada a ver. Foi trocar o medicamento anticrise, que praticamente não chegou a zerar, mas a resposta do organismo foi totalmente outra. Então, além dessa primeira pergunta, quais os cuidados que a gente tem que ter na hora da alimentação, justamente para não ter essa situação com o medicamento anticrise? Porque a gente sabe que cada um tem a sua particularidade. Uns geram mais situações colaterais, outros não. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso, por favor. Então vamos lá. A dieta cetogênica, a gente até tenta mudar o nome, viu, Alessandra? A gente tenta falar de terapia cetogênica, porque o termo dieta é um convite a furar na segunda-feira. E a gente não pode furar de jeito nenhum. Eu vou tentar explicar por quê. É uma terapia. Então, a gente elege a dieta cetogênica ou terapia cetogênica como uma estratégia dita não farmacológica, porque ela não é um remédio, ela é uma mudança metabólica de acordo com a alimentação, e ela faz com que as pessoas que têm epilepsias refratárias aos medicamentos possam ter uma melhora substancial em relação ao controle de crises. E claro que você falou uma coisa muito importante, né? Como que funciona? É restrição de farináceos? Como que é? Então, na verdade, a dieta cetogênica, ela é uma coisa secular. Existem descrições dos filósofos gregos falando sobre a dieta cetogênica, e fala sobre o jejum. Na época se falava que as crises de queda ou que a doença das quedas, que não se falava a palavra crise, né? Mas que a doença das quedas, se fizesse jejum, iria melhorar muito. E o jejum, ele tem a ver com a liberação de corpos cetônicos. Então, quando você fica muito tempo em jejum, você desvia o seu meio metabólico dos açúcares e carboidratos para o desvio da mitocôndria, né, na célula que produz a energia. E a fonte de energia para o corpo, para o neurônio, principalmente, ao invés de vir do açúcar e dos carboidratos, pão, macarrão, pastel, arroz, vem direcionada dos lipídios e das gorduras, né, que são os corpos cetônicos. Então, com essa descrição histórica, a gente vem observando que a mudança do metabolismo, né, para essa parte dos corpos cetônicos faz com que haja uma melhora das crises. Com o passar do tempo, começou a se investigar por que isso acontecia. E eu não sei te predizer exatamente há quantos anos, mas eu trabalho com epilepsia há uns 15 anos, e nesses 15 anos já me deparo com a melhora da terapia cetogênica há mais ou menos 10 anos. E nesse processo, em 2018, foi quando nós começamos o nosso serviço de terapia cetogênica, dieta cetogênica, lá no Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. E os estudos vão avançando à medida que a gente foi aprendendo, sabe, Alessandra? Porque não é uma coisa fácil. Primeiro, porque a gente tem uma questão cultural muito forte no nosso país, de que cuidar é dar de comer. E dar de comer, a comida tem uma relação muito grande com afeto e com prazer. Então, por exemplo, olha, eu estava com tanta saudade de você, eu trouxe um chocolate para você. Né? Ai, a vovó, vou para as vovós, né? Ai, a vovó tá com saudade, vou fazer aquele bolo que você gosta. Então, a gente tem na nossa cultura muito essa questão da alimentação e do afeto.
Então, essa, para a gente, é a grande barreira que a gente tem no dia a dia para conseguir inserir a dieta cetogênica. E outra coisa, aqui no Brasil, a gente tem o hábito, o grande prato da gente é arroz e feijão, né? Então, na Bahia, então, eu sou baiana, as coisas que a gente come aí é da base toda, mas todas as delícias que a gente come não tem nada de cetose. Então, existem, além das questões básicas do brasileiro, existe a questão regional, como, por exemplo, da gente, a dificuldade que a gente teria, né, de não comer uma acarajé, né, de não comer uma abará, enfim, só dos nossos doces, nosso bolo de tapioca, agora vai vir São João, essas coisas todas. Então, o que que a gente tem? A gente tem essa grande barreira sociocultural, que é uma grande dificuldade que a gente tem de começar. E por quê? Porque a dieta, basicamente, é a retirada ou controle calculado por uma nutricionista, porque sim, é uma parceria, existe uma tríade para se fazer a dieta. A família, né, a pessoa com epilepsia, o médico que assiste e a nutricionista. Ela é peça-chave para a gente. Então, a gente tem que trabalhar os três em conjunto para que realmente essa estratégia não farmacológica possa ajudar no controle de crises. E o que ela faz? Ela faz um inventário do que você come e vai tentando adaptar, tirando açúcar e carboidrato e substituindo por gorduras e lipídios. Eu tô com uma pergunta capciosa e vou Vamos lá. soltar agora. Isso. Mojaro, as canetinhas milagrosas e Ah, epilepsia, tudo a ver ou porta de entrada para o cemitério? A gente pode tomar? olha, teoricamente pode, porque as canetinhas, para quem tem indicação, para quem tem obesidade, a obesidade é uma doença inflamatória que gera uma síndrome plurimetabólica. Então, tudo isso pode piorar, sim, a epilepsia, né? O metabolismo dos fármacos, tudo isso. Então, se a gente pensar que a saúde como um todo daquela pessoa tem que estar bem, ela tem que tratar sua hipertensão arterial sistêmica, ela tem que tratar sua diabetes, ela tem que tratar sua obesidade. Então, independente do que pode, o que não pode, ela tem uma outra doença e ela precisa tratar. E essas canetinhas têm suas indicações precisas. Desde que esteja bem acompanhado e bem direcionado, tem que fazer o tratamento direitinho, que nem quem tem pressão alta, né? Boa notícia para nós que temos epilepsia. Então, tá liberado, viu, gente? Vocês que estão assistindo, mas tem que ter com neurologista, endocrinologista, Indicação psicólogo, precisa, é, e com certeza. Um psiquiatra acompanhamento também bem de junto. perto, tem Né? efeitos colaterais, como qualquer outra ferramenta medicamentosa, né? Tem que ter um acompanhamento pertinho, né? Eu digo isso para ser um facilitador para nós, adultos, né? Porque quando é criança, aí é a mãe que necessariamente acaba tendo maior grau de responsabilidade pela preparação do alimento que vai dar para a criança, mas quando é adulto, não, né? Ai, bateu aquela vontade de tomar aquele cappuccino, mas meu Deus, cappuccino não pode porque vai me deixar mais ansiosa e aí lascou tudo. Mas a gente, adulto, né? E a pior, eu acho que o pior paciente é o adulto quando ele tem ansiedade e aquele brigadeiro, aquele pudim é o que salva no dia a dia. Então, as canetas não há nenhum tipo de restrição para pessoas que têm epilepsia, desde que haja acompanhamento, né? É, Mesmo. Eu acho que uma coisa importante que você está falando aí, Alessandra, é assim. Vou explicar qual é a base da dieta cetogênica, né? Da terapia cetogênica, para a gente encaixar o pudim, o doce, nesse processo do ciclo da ansiedade. Então, o que que acontece? Quando você retira o açúcar, você reduz a inflamação do corpo e do sistema nervoso central. uhum. Você diminui uma coisa que se chama apoptose. Apoptose é uma morte neuronal programada. Você melhora a microbiota, regula a microbiota intestinal. Com isso, você absorve melhor os nutrientes dos alimentos, você melhora a questão desse eixo cérebro-intestino que tanto se discute. Você diminui
Você melhora os neurotransmissores que vão ajudar no controle de crises, você melhora a vascularização. Então, uma estratégia muito interessante é você mudar o metabolismo desse cérebro, porque eu estou falando de uma epilepsia refratária, que tem, né, muitos escapes de crise, e eu costumo correlacionar esse cérebro como se ele estivesse em guerra, onde há escombros para tudo quanto é lado, porque ele tem descargas o tempo inteiro, crises descontroladas, e nesse processo há um estresse oxidativo muito grande, né? É como se ficasse muito sujo aquele lugar por tanta alteração metabólica dessas crises que estão descontroladas. Então, o metabolismo alterado, controlado, ele requer uma limpeza disso, ele melhora todo esse processo, ajuda inclusive os medicamentos a atuarem de forma melhorada. Porque às vezes o medicamento chega lá, mas o negócio está tão bagunçado, tão inflamado, que o potencial de ação daquele remédio não é o mesmo. E tudo isso a base é o açúcar. A Então, senhora a senhora está falando muito na questão da epilepsia refratária, mas ela também é recomendada para os não refratários. Refratário, gente, é aquela pessoa que, mesmo fazendo uso de medicações, não é um único medicamento anticrise, mais de dois, três, e continua tendo crise. Então, é aquele que tem resistência ao medicamento. Então, são 30%, me parece, dos diagnósticos de epilepsia. Mas, mudando um pouquinho, o não refratário, hoje os medicamentos ampliaram a nossa sobrevida. Antigamente, lá no século retrasado, passado, isso a gente acompanha historicamente falando, criança com diagnóstico de epilepsia dificilmente chegava à fase adulta porque não tinha medicamento. Hoje a gente tem medicamento tecnologia bem avançado, que graças a Deus está chegando ao Brasil, e com isso a gente está envelhecendo. E a saúde da mulher. A mulher entrou na menopausa, muda todo o metabolismo. Aliás, até quando. menstruação, quando menstrua, né? Exato, quando também de criança se torna adolescente, entra o processo. Enfim, o impacto dos hormônios. A dieta cetogênica para os não refratários, pessoas com epilepsia não refratárias, em especial mulheres, é recomendado? Há algum estudo específico sobre isso? O que a senhora também pode adiantar? Não existe nenhum estudo nas pessoas que são, como é que fala, com epilepsia farmacorresponsiva. Mas eu tenho um estudo que eu acho muito legal, que traz a dieta cetogênica para tratamento de ansiedade, por exemplo, como você acabou de citar, para depressão, para Parkinson, para Alzheimer. E essas doenças não precisam ser refratárias aos medicamentos para você melhorar a ansiedade, o Parkinson e o Alzheimer. Então, o que eu estou elucidando, assim, destacando, é que o açúcar ele tem um papel de vilão nesse cérebro. No cérebro que está envelhecendo, eu não estou falando nem só da epilepsia, a ansiedade, por exemplo, que é uma coisa muito comum. Então, por exemplo, na infância, quando a gente tem uma criança ansiosa, ou até mesmo uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente pede para as famílias segurarem o doce à noite. Ai, doutora, mas é o horário que mais pede, porque o que que acontece? Quando o corpo fica pedindo um docinho, ele faz um pico, né, de agitação, de um input, e aí quando ele cai, ele dá aquela depressãozinha, aquela coisa que toma outro de novo e aí pede mais outro para poder ficar nesse ciclo, que é como se fosse, acaba ficando até quase que um vício, né? O açúcar, né? Tanto é que é difícil. Quem tem o hábito de estar comendo o tempo inteiro no determinado horário, tirar esse açúcar desse horário é super difícil. Tem que ter muita força de vontade, né? Mas respondendo a tua pergunta, sabendo que depressão, ansiedade, Alzheimer, Parkinson, né, e a epilepsia, todas essas situações clínicas se beneficiam muito com o controle da ingesta do açúcar. Porque nesse caso, indo da dieta, não é tirar tudo, existem frações de alimentação que a gente segue. Então, por exemplo, tem uma que é 1 grama,
1 grama, né, de lipídios e gorduras para 1 de proteína e carboidrato. Depois eu vou aumentando 2 gramas, né, de gordura para 1 de proteína e carboidrato. Então, eu posso ir aumentando até 4 de gordura para 1 de proteína. Essa é a mais restrita, que eu tenho que ter muito mais gordura para uma comparação em relação à proteína e carboidrato. Mas o fato de você já ter o controle do quanto que você ingere de açúcar já vai te melhorar em bastante coisa, pensando em ansiedade, pensando em depressão, pensando em estresse oxidativo, pensando no intestino, pensando em melhora de vascularização cerebral. Então, eu acho que nesse ponto, o controle do que você come é a grande direção que você deve tomar em relação a você cuidar de você, tendo uma epilepsia, por exemplo, que não seja resistente aos medicamentos. É interessante isso, porque, como eu sempre falo, e essa é uma bandeira, eu fui uma criança com epilepsia, eu estou cinquentona com epilepsia. E eu sempre digo que são diferentes fases na vida da gente. Cada momento é diferente, é ímpar. Quando eu entrei na adolescência, tive também o diagnóstico associado a problemas uterinos, essa coisa toda. Então, isso me impacta muito no que diz respeito à saúde da mulher, quando ela tem o diagnóstico de epilepsia e o impacto dos medicamentos, né? A gente sempre procura aquele que tem menor efeito colateral ou reação adversa, porque às vezes a gente começa, tem alguns sintomas que são oriundos das reações adversas do remédio, a gente acaba tomando outro, desenvolvendo outras coisas, mas faz parte do jogo, né? A gente está aqui justamente para também se autoconhecer e aprender, e essa situação do açúcar é prazerosa. A gente toma, se sente realmente amado. Quem não comer um belo bolo de chocolate de sua avó, ou então a gente está falando aqui no Nordeste, um belo bolo de carimã dele, ó, eu estou matando a senhora, doutora, com todo respeito, aquele bolinho, sabe, com um cafezinho preto, nesse momento aqui tá junho, friozinho, então é um pouco difícil fechar a boca, porque realmente é a questão da afetividade, era o momento que a gente recorda na cabeça da gente que a gente mais foi amado, digamos assim, né? Aquele carinho da avó, aquele carinho da mãe na expressão de estar fazendo aquele doce, então isso também tem uma linguagem cultural muito forte com a gente. E dentro dessa pegada, que aí quando envolve a questão cultural, né, social, afetividade, é, é comum as pessoas quando iniciam, não posso usar a palavra tratamento, a terapia cetogênica, ter também um acompanhamento psicológico, algo nessa linha, a senhora sabe dizer, porque a gente está falando de algo que mexe com a alma, com a memória afetiva. Então, de repente, ficar sem nosso bolinho de carimã, como é que fica a gente seguir essa restrição? Como é que vai estar trabalhando, né, reprogramando esse cérebro? Bom, vamos lá. A maior dificuldade que a gente tem na terapia cetogênica são os adultos, né? Quando a gente começa na infância, o que que acontece? Como a eficácia é comprovada muito boa, assim, então quando você tem determinadas situações, de epilepsia, que você sabe que é respondedor em 70% dos casos, às vezes tem melhora em 70% das crises, é muito alto o valor. E você coloca isso para uma mãe ou para um cuidador, que seja uma avó, uma tia, seja lá quem esteja cuidando, ou um pai que esteja cuidando daquela criança, é um dado muito forte. E o maior problema, ou melhor falando, a maior barreira que a gente tem é esse adulto. Porque ele é o adulto da relação e é ele quem vai comprar os produtos, é ele quem vai preparar o alimento. Então, o maior problema é o adulto da relação.
Então, o que que a gente faz? A gente não consegue, por exemplo, prover uma psicóloga para cada mãe, mas a gente tem grupo de mães. Então, lá na Hum, faculdade, nesses grupos, elas conversam. Quem está começando, que está apavorada, que não vai conseguir sobreviver sem dar um docinho para o filho, já pega uma mais experiente que fala: não, olha, isso vai passar, você vai ver como ela vai dormir melhor, como ela vai melhorar das crises, vai melhorar o aprendizado. Então, esse grupo não deixa de ser uma psicoterapia de grupo, mas a gente não faz isso com uma psicóloga. Quem faz isso sou eu, como neurologista, a Nutri e a assistente social. Então, nós três proporcionamos um grupo, uma roda de conversa, na verdade, que ajuda muito essas famílias, né? Mas os adultos é o grande BO. Por mas causa e o disso, já está adulto? enraizado, né? É, você pega uma paciente adulto, um paciente adulto que tem que iniciar o processo, não vou nem dizer que seja um caso de epilepsia refratário, mas está tomando muito medicamento de ansiedade, medicamento para dormir e tal, e tem a necessidade de fazer o chamado desmame desses medicamentos, até para o medicamento anticrise ter uma melhor resposta. E esse adulto já vem cheio de vício, porque ele, quando come aquele bolo, ele lembra da avó, ele lembra de N situações. Aí a minha pergunta também era direcionada nisso, nesse fator psicológico que a gente traz da nossa bagagem interior. E aí, nesses casos, é recomendado uma terapia ou fica uma terapia de Nesses grupo? casos é Quando a senhora fundamental. lida com adulto? Grupo é o que é o meu dia a dia, mas se eu pudesse, terapia. A psicoterapia iria ajudar muito, porque existem questões que podem ser crenças afetivas, mas que nesse caso podem ser limitantes. Então, há uma melhora da qualidade de vida, uma melhora de controle de crise, uma melhora de redução de remédio. Então, são muitas camadas, e aí sim, claro que os grupos ajudam, mas para trabalhar melhor a cabeça de uma pessoa, nada como uma psicoterapia, né? Para poder ir destrinchando camadas e trazer que a vida é feita de escolhas e que a ciência está aí para ajudar, da mesma forma que ela traz uma medicação com uma tecnologia ótima, que tem pouca interação com outros fármacos, tem menos efeitos adversos, a gente também tem a tecnologia da terapia cetogênica com todos os seus estudos de eficácia e tal. Então, é a grande dificuldade da gente, né? É realmente essa. Mas sim, a psicoterapia é fundamental e sempre que pode, deve entrar junto, com certeza. Indicado então para pacientes adultos, para tentar deixar a memória no baú daquele momento, esquecer aquele bolinho gostoso, quentinho, e vamos focar na saúde, reprogramação mental. Isso, Lê! Não, falar está sendo fácil. Eu fazer, eu não sei se vai ser tanto, não. Não, mas São Mas João, olha, eu doutora vou Daniela. falar uma coisa assim. Se você está diante de uma pessoa com epilepsia, que é farmacorresponsiva, que nem você falou, um adulto, tá? E ela controlar a alimentação dela durante a semana, ela não comer açúcar, não precisa cortar o arroz, o feijão, mas se ela cortar os doces, os excessos, e no final de semana ela segurar uma porção, com certeza ela já vai ter uma redução do processo inflamatório, ela já vai começa, o corpo já vai mudando, porque Uhum. todos esses açúcares e em excesso, eles são inflamatórios. E ainda junta com uma doença que gera um processo metabólico complexo no cérebro, aí piora mais ainda. Então, por isso que é legal a gente pensar que a gente é o que a gente come, né? E é claro que o cenário ideal seria todas as pessoas terem um consumo de açúcares e carboidratos dentro de um padrão aceitável pela Organização Mundial de Saúde, tudo, nem falando da dieta cetogênica, né, da terapia cetogênica, falando de uma alimentação que seria saudável, né, do ponto de vista do dia a dia mesmo, né, das pessoas. Isso é muito importante o que a senhora está colocando. É, bom,
dentro dessa questão da dieta cetogênica, foi muito interessante ouvi-la, e principalmente os resultados positivos, né? É, como está sendo feito as parcerias com, no caso, o centro de pesquisa, é, suporte que vocês venham a dar a outros estados no âmbito da promoção da dieta cetogênica, ou até mesmo assistência, né? Enfim, há uma atividade nessa linha? Como é que a senhora observa isso? Eu acho que a dieta tem crescido. A gente tinha uma situação bem delicada no Brasil, porque a gente tinha uma barreira enorme sociocultural, né? Uhum. E cada vez mais agora, com o acesso das famílias à informação, porque agora você entra na internet, você acessa um estudo, você acessa uma comunidade de uma determinada doença, sei lá, uma síndrome genética específica, e aí ali as pessoas do mundo inteiro falam: olha, para essa alteração, a dieta cetogênica, ela tem uma eficácia muito boa, e aí é claro que as mães falam: não, vamos tentar, né? Vamos tentar. Então, isso ajuda muito, foi um facilitador e abriu a porta para a gente criar outros centros no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem um compartilhamento de informações bom. Existe um grupo de WhatsApp, da mesma forma que os pacientes têm, que as pessoas têm, a gente tem um grupo que é chama Seto Friends, porque tem gente do Brasil todo e tem o pessoal da Latam também lá, em que a gente tira dúvida, coloca caso clínico, claro, sem, com LGPD, ninguém fala nome de ninguém, tudo, mas só para a gente ter um direcionamento e um lugar seguro para que a gente possa compartilhar informações. Então, esse é um lugar, por exemplo, de dia a dia prático. Além disso, a gente tem alguns encontros. Então, por exemplo, existe. Ano passado não teve, ano retrasado nós tivemos. Juntaram-se aqui o pessoal de São Paulo, então juntou para a gente fazer uma discussão sobre dieta cetogênica. O centro do ABC, da Unifesp, da USP, do hospital que chama Menino Jesus, da Unicamp, tinha um outro hospital também que era de prematuros. Então, quando juntam 5, 6 centros para cada um falar sobre sua experiência, é contar as coisas boas, as coisas ruins, a gente compartilhar informação. Então, esse tipo de treinamento está cada vez maior. Então, por exemplo, o último treinamento que eu fiz tinha uma aluna que até ficou comigo no ABC uma época, que é uma médica, que é, neuropediatra, fez epilepsia e que está fazendo especialização em dieta cetogênica. Então, e ela trabalha no Irmã Dulce, a doutora Ju. Então, então a gente está avançando aos poucos, né? Indo para vários centros, outros lugares, para que realmente a gente consiga fazer de uma forma, mas é um recurso palpável, que tem que mudar muitas questões mais culturais e sociais, mas que tem uma eficácia muito boa em relação a esse padrão, né? Principalmente epilepsia refratária, né? Uhum. Bom, muito obrigada pela aula, doutora Daniela. Não tenho palavras para agradecer. Peço desculpa a todos que estão acompanhando, estou super resfriada, porque realmente aqui em Salvador, a doutora Daniela está em São Paulo, não tá? Eu estou aqui em Salvador e Salvador está chovendo muito. Já estamos há vários dias e isso, mudança de clima, enfim. Então eu peço desculpas pelo meu olhar, mas bacana ter essa troca de informação. Acho maravilhoso. E que bom que a gente segue tendo essa evolução, principalmente no que diz respeito àquilo que comemos. A saúde começa de fato pela boca. Então, muito obrigada pela aula, doutora Daniela Bezerra. Muito obrigada mesmo. Antes de passar a palavra para a doutora Daniela, esse vai ser o nosso último podcast. Olha que honra, doutora Daniela, antes da gente ir para Brasília no lançamento da Frente Parlamentar da Epilepsia. Eu vou estar lá gravando, vou estar lá postando ao vivo aqui para o canal.
muita coisa, canal, rede social, então a gente vai estar acompanhando todo o dia a dia. Eu vou estar lá, a doutora Daniela vai estar junto, então a gente vai ver, e é um momento importante para todos nós que temos epilepsia, é um momento de conscientização, um momento de escuta, sermos de fato ouvidos, e também uma conquista, porque é histórico, se criar uma frente parlamentar para tratar dos temas relacionados à epilepsia, uma comorbidade que historicamente sempre passou por muito preconceito. A gente está, é empolgante, eu me sinto particularmente muito feliz, porque é um momento ímpar. Se hoje enfrentamos desafios no nosso dia a dia, pensemos que lá atrás, quando não tinham medicamentos, quando não tinham controles, os desafios também eram muito maiores. Mas graças a Deus a ciência evoluiu e estamos tendo nosso lugar de fala. Então, pessoas como a doutora Daniela, que engajam na luta, as entidades, todas juntas, as pessoas, as mães, familiares, e claro, as pessoas com epilepsia têm que, sim, que exercer a sua voz. Então, eu estou encerrando minha participação aqui, dizendo a vocês que o próximo podcast vai ser ao vivo. Ao vivo. E muito obrigada, doutora Daniela. Passo para a senhora para deixar suas considerações finais, por favor. Alessandra, é um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, ainda mais para falar de um tema que eu adoro, que eu acho que é de extrema relevância para a comunidade, para a sociedade como um todo, né? E sempre contem comigo, né? Acho que fazer parte da Associação Brasileira de Epilepsia, ajudar na causa, além do meu dia a dia, né? Faz toda a diferença para mim como pessoa, né? Então, eu acho que essa frente parlamentar vai ser muito legal. Vamos estar juntas lá e vamos torcer para dar tudo certo, para a gente ter a visibilidade que eu acho que a gente merece, né? E Com obrigada certeza. pelo convite mais uma vez. Nossa, a gente aqui que agradece do podcast. E encerramos desejando a todos vocês uma excelente noite de sexta-feira. Muitos beijos, muitos abraços a todos e muito obrigada mais uma vez pela participação, por tudo. Nos vemos então. Muito obrigada.